Graça e paz, igreja. Amém? Você está feliz? Feliz de verdade de ter acordado cedo, conseguiram um jeito de me amarrar aqui, ó. Amarraram eu hoje aqui, vou ter que ficar meio aqui. Eu gosto de ficar andando, sou meio inquieto aqui em cima, mas vocês estão me ouvindo bem? Isso é importante. Amém? Foi me dada essa oportunidade de estar compartilhando com vocês algo que tem tocado ao meu coração. E vamos ler lá em Mateus 7, 24 a 28. Vamos aproveitar esse tempo dessa manhã para que a gente possa estar meditando em algo que Jesus trouxe para nós. No tempo que Jesus estava como homem, reunia-se a multidão e ele trazia alguns esclarecimentos. E Mateus 7 fala sobre esse período também, onde Jesus estava reunido com a multidão e falando e dando esclarecimentos. Quero ler juntamente com vocês 7, 24 e 28. 28, perdão. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, ela caiu e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Você pode orar comigo? Senhor Jesus, obrigado, Pai, pelas tuas palavras, pelos teus ensinamentos, Senhor, que permanece, Senhor, nas Escrituras, que o nosso coração esteja aberto para ouvir e entender e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor quer compartilhar conosco nesta manhã, Pai. Jesus, que não vemos somente ouvir, mas que vemos sentir a tua presença, que não vemos somente ouvir, mas também, Senhor, conseguir guardar, que não vemos somente guardar, mas, Senhor, que vemos praticar tudo aquilo que vemos ouvir e guardar nessa manhã. É o que eu peço, Jesus. Usa-me, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para compartilhar para a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero hoje trazer uma mensagem de consolo, de construção. Estamos falando de casa. Então eu quero trazer uma mensagem sobre minha casa, minha vida. Essa é a mensagem de hoje. Nós vamos falar sobre minha casa, minha vida. Eu não vou falar sobre o financiamento do governo federal, não é isso que eu vou falar, né? Mas é algo que eu quero trazer a atenção de vocês para isso. Muitos aqui trabalham a vida inteira para conquistar uma casa. Muitos aqui trabalham a vida inteira e não têm a oportunidade de conquistar a sua casa própria. Muitos aqui estão trabalhando ou ainda nem começaram a trabalhar, mas já tem um desejo no seu coração que quando tiver uma condição financeira, quer ter o próprio lar, não quer pagar aluguel, quer construir um imóvel para ele morar, para a sua família, um lugar onde seja acolhedor. E essa mensagem me fez lembrar do tempo que eu estava para casar, e a minha preocupação era ter a minha casa. Não que eu não goste da minha sogra, e nem que a minha esposa não goste da minha mãe, mas a gente tinha um objetivo no nosso coração. Eu não quero morar, se possível, Deus, com a minha sogra. Era a minha oração e a oração dela. Mas isso era algo para quê? Para que a gente preservar a nossa família. Porque a gente tem um relacionamento tão bom com nossos pais. E quando você se une com a sua mulher, falando aos homens, né? E a mulher quando une com o homem, ela quer ter a sua particularidade. Vocês vão viver a sós, vão ter ideais diferentes do que tiveram seus pais. Mas naquele momento uma coisa era certa, a gente queria ter a nossa casa. E sem condição financeira, a gente trabalhava, guardava o pouquinho que tinha para tentar fazer o nosso casamento, que era um dos objetivos. E quando a gente teve a oportunidade, com a ajuda do meu pai, de comprar o terreninho ali, meio lote, e a gente começou a construir a nossa casa, a gente, de tudo que nós ganhávamos, ia para a construção daquele imóvel.
mas tudo que nós tínhamos e tudo que nós ganhávamos não era o suficiente para concluir aquele imóvel. Mas a gente queria fazer que fosse algo bom, queria usar bons materiais para que era a minha casa, era a única casa que eu ia ter, e com a dificuldade que eu estava tendo, eu estava construindo um lugar que ia ser o meu lar. Onde você quer chegar, Pedro? Eu quero perguntar para você, se você fosse construir a sua casa hoje, que tipo de material você ia construir ela? Que tipo de material você vai usar nessa casa, sabendo que a dificuldade que nós temos para conquistar esse bem que passamos às vezes a vida inteira e alguns ainda não alcançaram. E aí, para construir essa casa, eu tive que pegar, como eu falei, todo o meu salário, o salário da Tati, investir ali em materiais. Cara, e sabe o que foi frustrante? Que no início da obra, literalmente a gente enterrava dinheiro. Porque tudo que a gente gastava, o suor do nosso rosto, meus pais investindo, os pais da Tati, nosso trabalho, a gente olhava no terreno e não via nada, só via um buraco e alguém fazendo um tal de alicerce. Que eu enterrava todo o dinheiro que eu ganhava naquele lugar e eu falava assim, agora, pelo amor de Deus, tudo que eu emprestei, e eu fui lá olhar o terreno e ainda estava para baixo da terra. Sabe o que eu quero chamar a atenção de vocês? Porque Jesus, nesse Sermão do Monte, ele estava nos ensinando a construir um alicerce. E o alicerce não é essa parte do prédio para cima, né? Se tem algum construtor aqui ou um engenheiro civil, é da parte para baixo. E essa parte para baixo, ninguém vê. Alguém já chegou na sua casa, você fez aquele almoço, aquele café, e aí chegou na sua mesa e falou assim, e aí, Glauco, como é que é o alicerce da sua casa? Não, é uma coisa que ninguém pergunta. A pessoa vai ver a cor da pintura, vai ver a sua mesa, vai ver a cadeira, mas o alicerce, não. É só você que construiu, é só você que acompanhou essa obra, que conhece o que está ali embaixo. Se é suficiente para subir um andar, se é suficiente para subir 2. Então Jesus, quando ele chega na humanidade, ele quer trazer um ensinamento que as pessoas estavam se preocupando a construir da parede para cima, do chão para cima, porque outras pessoas estavam vendo o que estava sendo construído. Mas Jesus, ele vai no Sermão do Monte e começa a instruir as pessoas como deve ser o alicerce. Então a pergunta é, como será a construção da sua casa? Sabendo que você vai morar toda a sua vida, como você deseja então construir esse imóvel que é seu e aonde vai proteger a sua vida? Aí eu quero ler lá com vocês em Lucas 6, 47 e 48, o Lucas, ele traz alguns detalhes desse alicerce que eu achei importante a gente compartilhar. Lucas 6, 47 a 48. Ele vai falar sobre a mesma passagem, só que Lucas traz um detalhe. Eu mostrarei a quem se compara àquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo, colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar porque estava bem construída. Até aqui. E como o homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Jesus estava fazendo um ensinamento sobre o Sermão do Monte. Se você olhar lá, capítulo 5 de Mateus, capítulo 6, Jesus está trazendo algumas instruções para aquela multidão. Mas eu quero me atentar ao capítulo 7, que foi onde a gente tirou alguns versículos. Jesus, no capítulo 7, ele está encerrando o Sermão do Monte. E ele traz alguns ensinamentos referentes àquilo que ele já ensinou. Ele traz alguma clareza, ele traz algumas orientações. Ei, vocês que estão me ouvindo desde o início, agora eu quero chamar a atenção para algo muito importante. Sabe o que Jesus estava chamando para aquela pessoa? Eu quero que você vai virar para o seu irmão agora e vai falar para ele. Jesus, em outras palavras, falou assim: cuide da sua vida. Fala para o irmão que está do seu lado. Cuide da sua vida. Jesus estava sendo mal educado com aquele povo. Cuida da sua vida, que da minha vida cuido eu. Não. Jesus estava preocupado com a vida individual de cada um deles. Então Jesus falou para eles assim, cuide da sua vida.
Se você ler comigo Mateus 7, ele vai falar desde do início do capítulo, ele vai falar assim: não julguem o outro. Olha bem, Jesus está falando para a multidão: cuide da sua vida. E aí ele começa: não julgue o outro. Olha bem, tire a viga que está no seu olho. Ou melhor, ele primeiro alertou: tem uma viga no seu olho. E depois ele falou assim: agora tire a viga do seu olho. Depois ele falou assim: ore, peça ao Pai que Ele não vai te dar uma coisa ruim. Ore, fale com Deus, peça orientação. Depois ele fala assim: faça às pessoas o que quer que elas façam a você. Você concorda comigo que Jesus está falando ele está falando à multidão, mas ele está falando diretamente comigo e com você? As pessoas que estavam prestando atenção, mesmo estando em meio à multidão, eles estavam pensando e entendendo que era algo individual. E aqui Jesus, ele fala claramente em Mateus 7,13, ele vai falar assim: encontre um caminho que leva à vida. Então Jesus, ele fala: cuide da sua vida, não olhe para o outro, não julgue o outro, tire a trave do seu olho, ore, encontre o caminho que leva à vida. E no capítulo 7, versículo 13, Jesus, ele fala, ele não está pedindo para o povo: olha, observe bem o que você está fazendo na sua vida e quem sabe você vai tomar uma boa decisão hoje. Não, Jesus, no Mateus 7,13, ele vai falar: entre pela porta que é estreita. Jesus aqui, ele está alertando ao povo e agora ele está ordenando: ei, você quer construir um bom alicerce para a sua casa? Você quer construir algo que seja sólido? Você quer construir a sua casa sobre a rocha? Quando vinham os problemas, quando vinha as dificuldades, você não vai sentir o abalo disso? Então ele fala: entre pela porta que é estreita. Jesus continua comparando esse caminho entre a porta estreita e a porta larga, entre a porta um pouco mais confortável e a porta um pouquinho mais apertada. Mas o que Jesus está querendo dizer com isso? O espaçoso é o caminho que leva à perdição. Essa clareza que Jesus estava trazendo era o quê? Só existe um caminho. Então Jesus estava colocando um único caminho e os demais não levam a um caminho de liberdade. Estou tentando trazer uma clareza para você que só existe um lugar que o Senhor quer nos colocar. Só existe um caminho que nós devemos seguir. Ele não estava aqui ditando regras. Ele não estava aqui colocando que... Mas ele estava preocupado com a sua individualidade e com aquilo que você faz que ninguém mais vê. Ele estava preocupado com aquilo que você se dedica a vida inteira para construir e muitas das vezes sem o entendimento do que você está alicerçando, esse seu esforço, essa sua prática pode ruir, pode ser destruído com uma pequena chuva, com vento, com uma torrente água. E tudo aquilo que você se esforçou a vida inteira para conquistar, que você gastou o seu tempo, pode se perder. E Jesus está alertando, então existe dois caminhos: ou você está no meu caminho, ou você está fora dele. Jesus está falando, existe o caminho da maioria, onde todos estão seguindo, onde é uma corrente, como se fosse no mar, quando aquela correnteza está levando e todos estão seguindo conforme o fluxo daquela maré. Mas existe um caminho do reino, que nem sempre é o que vai ser mais agradável aos olhos dos outros, que nem sempre vai ser ouvir aquilo que está acontecendo aí na mídia, nem sempre vai ser conquistar o melhor carro, a melhor casa, nem sempre vai ser ter a melhor roupa, nem sempre vai ser ter o melhor emprego, nem sempre vai ter ser reconhecido nesse tempo, porque nessa corrente destes dias, nós podemos estar sendo levados por uma correnteza que não tem a ver com o caminho do reino. Então Jesus estava alertando aquele povo: quem sabe você está ouvindo Jesus e ainda está com a sua construção sem um alicerce profundo. E Jesus está alertando: olha, essa casa vai ruir,
essa casa vai cair. Então eu quero trazer aqui, juntamente com vocês, ouvir de Jesus para que nós devemos colocar em prática aquilo que Ele nos alertou. O caminho do reino não é um caminho natural do coração humano. Sabe que a gente tem facilidade? A gente tem facilidade em ouvir o nosso próprio coração e dizer assim: nossa, eu estou sentindo Deus falar que eu tenho que fazer isso. Mas às vezes o coração do homem é enganoso. A palavra já diz isso. Às vezes nós estamos ouvindo os desejos do nosso próprio coração. Às vezes a gente está mais sensível ao sentimento do nosso coração do que aquilo que o Espírito quer falar para cada um de nós. Então Jesus, ele está trazendo esse alerta para as pessoas. E muitas das vezes nós ouvimos, entendemos os ensinamentos, mas temos uma facilidade tremenda, sabe do quê? De falar assim: ô Nicolas, você ouviu aquele culto de domingo lá? Você está errando nisso, cara. Você ouviu, Gustavo, aquele culto? Você viu o que o pastor falou? Você está errando nisso. A gente tem facilidade, e Jesus já falou assim: cuide da sua vida. Não olhe para o cisco que está no olho do outro, antes de enxergar a trave que está no seu. Porque a gente tem facilidade de julgar o outro. Mas nesse momento, Jesus está falando assim: vamos construir um alicerce. Mas esse alicerce não é para que o outro veja, é para que seja construído em você. E quando vir a tempestade na sua vida, você vai suportar. Então, para eu construir uma família sólida, uma família alicerçada em Cristo, eu preciso fazer o quê? Dar bons ensinamentos para minha família. Sim, isso é um passo, mas maior do que esse passo é o que Jesus está falando: cuide primeiro da sua vida. Alguém já ouviu falar sobre a regra da máscara do O2? Ou melhor, regra da máscara do oxigênio? Alguém já ouviu falar dessa regra? A regra da máscara do oxigênio é assim, ó. Se alguém já teve a oportunidade de andar de avião, esse já ouviu com certeza. Vai lá a aeromoça, começa a explicar que desce uma máscarazinha, tal, e depois que ela explica todo aquele, como funciona, ela fala assim, né, a mensagem vem para você: primeiro, se tiver alguma situação de risco, primeiro coloque a máscara de oxigênio em você, depois ajude seu filho, sua esposa, o seu colega que está no banco do lado, mas primeiro certifique-se de que a máscara está bem prendida na sua cabeça e que você já está seguro com a máscara de oxigênio. Essa é a regra da máscara de oxigênio. Primeiro você tem que cuidar de quem? De você, exatamente. Nós fazemos parte de um círculo de amizade, fazemos parte de uma família. Às vezes a gente está dentro de uma casa cristã, que bom, cada um ali se ajudando, isso não é problema de se ajudar, mas o quanto você tem se ajudado. Olhe de novo para o seu irmão e fala assim: cuide da sua vida. Jesus está nos alertando aqui, e eu trouxe essa regra da máscara para a gente se atentar que antes de você construir algo para cima, antes de você ter uma família sólida, antes de você construir um bom emprego, antes de você construir uma boa profissão, de ter bons estudos, comece primeiro garantindo que você está com a máscara de oxigênio. Porque se vir alguma turbulência nesse trajeto, você já está seguro. Amém? Todos conseguiram entender? Então, primeiro cuide daquilo que depende de você. E depois, isso vai transbordar através de você. Então, quando Jesus está falando que aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, é aqueles que estão ouvindo atentamente, recebendo o ensinamento, mas colocam em prática, antes de pedir que a prática seja executada pelo outro. Então, colocar a máscara em si mesmo é falar assim: peraí, eu ouvi isso e agora eu tenho que colocar em prática. Peraí, agora Jesus já me alertou sobre esse assunto, agora eu tenho que colocar isso, tomar essa decisão. Então, em Mateus 7,13, Jesus está falando exatamente isso. Essa é a porta estreita. Porque tomar essa decisão não é fácil. Deixar de seguir o que os outros estão pedindo para você fazer e seguir aquilo que você teve de entendimento dos ensinamentos de Jesus, não é fácil. Se você pegar um dos ensinamentos do sermão, como amar o seu inimigo, já não é fácil. Então ele está falando, por isso que é estreito.
Não é que eu vou encher você de regra, eu vou fazer com que você tenha um bom alicerce, porque se você seguir esses mandamentos, com certeza você está seguro no dia mau. Então tome essa decisão. Jesus estava exatamente pedindo isso, tome essa decisão. E se você buscar no original, quando ele fala de Mateus 7,13, ele está pedindo, ordenando, entre agora, é urgente, não deixe para depois. O verbo usado ali é com esse significado, agora, entre, tome uma decisão, não deixe para daqui a pouco, comece a colocar em prática aquilo que você já entendeu em Cristo agora. E aí ele continua, Mateus 7, ele vai falar então sobre o cuidado com os falsos profetas. Ele fala que nesses dias tem pessoas nos ensinando algo que é, vamos andar como a maioria. Não, isso aí não tem problema. Vamos relevar. Sabe, Deus fala que nós precisamos ganhar o pão através do nosso trabalho. Sim, isso é verdade. Mas isso não pode ser prioridade, porque senão não estava escrito, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Lembre-se que eu não estou extinguindo de você ter um bom estudo, de ter uma boa família, mas nesse momento Jesus está nos alertando, cuide da sua vida, construa a sua casa, mas comece pelo alicerce. Não se preocupe em comprar tinta antes de você ter a parede construída. Aí ele fala ali, seguindo ainda em Mateus 7, ele vai falar assim, observe os frutos. Como, Pedro, saberemos se é falso profeta, se é... Amados, naquele tempo, como o Quito trouxe aqui na mensagem de domingo passado, quando ele ministrou, falando sobre que naquele tempo usava-se profeta para trazer a palavra de Deus ao povo. E hoje nós temos a palavra de Deus revelada através da Bíblia. Então, como saber se a profecia que foi me dada é real ou não é real? Se é falso, se não é falso? Confronte com a palavra. E outro detalhe, Jesus nos alerta, observe os frutos. Quem te entregou isso? Quais são os frutos dessa pessoa? O que ela tem feito? Ela tem falado sobre os ensinamentos e pouco praticado? Ou ela tem praticado e por isso ela está te alertando? Então observe os frutos. É um alerta de Jesus para nós. Para cuidar da sua vida, Ele está dando também algumas orientações sobre como fazer isso. E como fazer isso de uma maneira que eu seja seguro. Mas fique tranquilo. Fique tranquilo que Ele sabe o que é fruto e Ele sabe o que é resultado. Não cabe a você julgar. Voltamos lá no início de Mateus 7. Não julgue o irmão que está ao lado. Simplesmente, se a profecia que foi entregue para você não é algo que está na palavra para a sua vida, não é algo que condiz com o que a palavra diz para você, julgue a mensagem, mas não julgue o profeta. Então você vai, porque nós devemos amar este para que esse tenha um encontro verdadeiro e passe a também construir um bom alicerce. Então Jesus, ele sabe aquilo que é resultado e aquilo que é fruto da nossa vida e daqueles que andam conosco. Não podemos deixar de ser levados pela corrente desses dias. É urgente que entremos no caminho da perfeição. Essa palavra é forte, hein? É necessário que entremos no caminho da perfeição. E somente aqui eu quero voltar lá em Mateus 5,48. Eu não vim aqui, a minha intenção não é trazer todos os ensinamentos que Jesus trouxe no Sermão do Monte. Mas fica aí a dica para você. O próprio Jesus alertando o povo, nos alertando sobre algumas coisas que nós precisamos tomar decisão. No capítulo 7, ele está orientando de que forma nós devemos fazer. Mas eu quero voltar no Mateus 5,48, que ele vai falar assim: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Como assim, Pedro? Como que eu vou alcançar a perfeição? Sabe por que é difícil para nós entender essa mensagem? Porque perfeito para nós é sem falhas. A tradução dessa palavra para nós, ela veio com esse entendimento: não posso ter falhas, assim como Deus não tem falhas. Mas a mensagem desse versículo não é essa. Se você buscar o entendimento dessa palavra ali, e faça isso como exercício para você, qual o significado original da palavra perfeição nesse versículo?
ele vai estar escrito lá para você assim, eu não falo grego, então a pronúncia pode não ser a correta, mas teleios, ou teleios, essa é a mensagem dessa passagem. E essa palavra ela tem um significado de fim, objetivo e propósito. Então não tem a ver com não ter falhas, tem a ver com o fim, com o objetivo e com o propósito. Tem a ver com a função para a qual você e eu fomos projetados. Eu acho que aqui, se até então você não entendeu o que eu estava trazendo, eu quero que você preste atenção nisso que a gente vai falar agora. Porque a perfeição que Cristo está nos pedindo é a perfeição de voltarmos para a função original que fomos projetados. A gente teve aqui no culto dos jovens uma mensagem sobre a vida com graça, falando desde o início que Deus criou o homem com um propósito e que Ele supria todas as necessidades do homem. Então nessa mensagem aqui, Jesus estava reafirmando no Sermão do Monte que o que Ele quer é que nós venhamos voltar para o qual fomos projetados por Deus para ser. Então esse é o significado da perfeição. Sabe quando fala lá que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Aqui ele está falando assim, portanto, sejam então, voltem lá atrás, na imagem e semelhança de Deus, como perfeito é o seu Pai Celestial. Não é deixar de ter falhas, mas é voltar à origem, é voltar a ser a construção perfeita que Jesus quis para nós. E ele veio em Mateus, passando um sermão do monte, para que nós venhamos entender quem nós somos de verdade, para aquilo que nós fomos construídos de verdade. Mas como, Pedro, então, chegar a essa perfeição? Como alcançar, então, voltar a essa essência? Seguindo os mandamentos daquele que veio e nos mostrou a prática de tudo aquilo que o Pai ensinou. Se nós praticarmos tudo aquilo que o Senhor nos ensina através do seu amor, porque sozinhos, sem a presença real do Espírito Santo, sem o amor de Cristo por nós, nada disso é possível. Mas com esse amor, com essa entrega dele por nós, ele fala assim, cuide da sua vida. Agora você entende então que a mensagem minha casa, minha vida, é porque você é uma construção de Deus, e a preocupação dele é que essa casa seja bem alicerçada, mas tem um lugar que essa casa precisa estar alicerçada, é a rocha, que é o próprio Cristo. Se nós não estivermos alicerçados nessa rocha, ele já deixa bem claro para nós, vai vir o vento, vai vir a tempestade, e você não vai suportar. Você vai ter construído toda a sua vida correndo atrás do vento, construído uma casa onde, e agora já não estou mais falando de paredes, e não estou falando mais de telhados, não estou falando mais de uma estrutura, mas estou falando de tempo, de investimento da sua vida, da sua saúde, do seu corpo. Você construiu a sua vida em algo que vai perecer. É isso que Jesus está trazendo de entendimento para aquele povo naquele momento. Vocês estão construindo algo que não é sólido. Vocês estão mostrando para o povo algo, mas isso pode ruir a qualquer momento. Então a preocupação é com o que está de dentro. Ninguém vê o quanto tempo você para na sua casa para ler a palavra. Ninguém vê quantas vezes você toma uma decisão, mesmo pessoas que estão te prejudicando, e você toma a decisão de perdoar ela. Ninguém vê o quanto você sofre e quanto você se doa dentro do seu casamento. Ninguém vê o quanto você nega a si mesmo para honrar esse Cristo que nós seguimos. Isso ninguém vê, isso é uma construção de um alicerce profundo. É onde eu falei que às vezes eu gastava todo o dinheiro que eu ganhava e eu olhava assim, não via, só via a terra e os blocos ali enterrados, ferro enterrado, cimento, concreto, pedra, mas ninguém estava vendo. E tem mais, depois que você começa a subir um pouquinho, aí que ninguém vê mesmo. Mas esse subir um pouquinho, as pessoas começam a enxergar a parede, começam a enxergar a pintura, começam a enxergar que você está fazendo uma boa ação aqui, uma boa ação ali, mas ninguém sabe o quanto esse alicerce está suportando as lutas do seu dia. Ninguém está vendo.
mas Ele está vendo, porque Ele conhece os frutos, e Ele não quer saber dos seus resultados. Ele não espera de você que você entregue tudo, que você seja a melhor pessoa dessa terra, que você conquiste tudo nessa terra, que você alcance sucesso, que você tenha a melhor casa, com o melhor carro. Não, isso pode ser algo que Ele venha te presentear, mas o importante para Ele é o que você está fazendo para que esse alicerce seja muito profundo, para que venha suportar tudo aquilo que Ele quer construir em cima disso. Então existe uma decisão hoje que eu quero que você tome: cuide da sua vida. Lucas 6, 47 a 48, ele está falando assim, ó: cave profundo. Sabe o que é cavar, irmãos? Cavar é você romper uma estrutura e você se aprofundar. Você não está enxergando o que tem ali embaixo. Quando foi construir o alicerce da minha casa, e quando você vai construir um alicerce, o correto é você encontrar uma base sólida para começar a subir o alicerce. E cara, o terreno que a gente conseguiu comprar não é lá aquelas coisas. Então assim, era um charco embaixo. Sabe assim, alguém que conhece mangue? Era mais ou menos essa aí. A gente encheu de entulho, a gente encheu de terra, a gente colocou ali. E aí quando precisou cavar, e cava para encontrar rocha e não encontrava. E vai profundo e não encontrava. E aí você joga terra, joga pedra, joga cimento. Sabe o que isso quer dizer? Que às vezes você está buscando o Senhor, está lendo a palavra e parece que você não está enxergando uma solução para o seu problema. Mas Lucas está falando assim: cave fundo, cave profundo, que você vai encontrar. Porque está ali, a resposta está aí, você não tem que desistir. Cave fundo, se você não encontrou ainda, busque. Mas busque com toda a sua força, dedique a isso. Sabe o que acontece muitas vezes? O nosso esforço, a nossa dedicação não está nisso. Está nas outras coisas. Porque a gente tem uma preocupação, uma ansiedade com o que há de vir depois. Como vai ser o meu futuro? Onde eu vou estudar? Como vai ser a minha família? Não, Jesus está querendo que nós venhamos construir o nosso hoje. Que nós venhamos nos aprofundar nele hoje. Não deixe para amanhã. Aproveite o seu tempo, seu tempo integral com Ele. Deixe que essas demais coisas sejam demais coisas. E busque primeiro a presença dEle. Então, cavar fundo, que Lucas está colocando aqui, é exatamente isso. É que você vai precisar romper algumas coisas. Sabe, tem algo que nós fazemos rotinamente, que Jesus quer alterar, quer mudar na nossa vida. E quem sabe isso a gente não está dando atenção. E eu não estou falando o quê, porque isso é individual. Sabe por que eu não estou falando o quê? Porque eu estou cuidando da minha vida. Cuide você da sua. Você entende? Que se eu cavar o meu buraco e procurar me aprofundar na palavra e na mensagem, eu vou encontrar o meu porquê e o meu o que eu devo mudar e alterar. Mas se eu começar a olhar na vida de outras pessoas, é fácil, às vezes eu vou enxergar o que e o porquê da vida deles, só que eu vou esquecer de cuidar da minha. Eu estou colocando a máscara de oxigênio na boca dele, mas eu esqueci de deixar a minha para respirar. Eu esqueci de procurar me preocupar comigo mesmo. Então nós temos que cuidar primeiro. Quer ter um casamento feliz? Cuide da sua vida primeiro, antes do seu cônjuge. Não espere nele para ele fazer aquilo que você gosta. Não espere nele para ele fazer aquilo que vai te agradar. Quer ter um filho feliz, um filho educado? Você quer ter uma boa criação de família? Cuide primeiro da sua vida, que ele vai ver o exemplo de você, e isso vai transbordar na vida dele. E aí, mesmo que ele esteja tomando decisões erradas, ele vai olhar e vai falar assim: mas o meu pai não fazia isso. O meu pai tomava decisões diferentes do que eu quero tomar hoje. Você quer ser uma boa mulher? Então cuide da sua vida. Você quer ser um bom jovem? Cuide da sua vida. Porque se você cuidar da sua vida e pedir para Ele, como Ele fala em Mateus 7, ore. Se você pede pão ao seu pai, você acha que Ele vai te dar uma cobra? Não, Ele vai te ajudar a cuidar da sua vida. Então a mensagem de hoje é exatamente essa: a minha casa, a minha vida. Vamos construir nós, cada um, a nossa casa, a nossa vida. Então, eu tenho certeza que as crianças aqui já fizeram aquele desenho da casa, né? Quantas crianças aqui já desenharam a primeira casinha assim, ó? Os pauzinhos assim, colocaram um telhadinho. Vocês já desenharam isso, né? Vocês não estão lá na escolinha hoje, vocês estão prestando atenção? Então, eu quero deixar um recadinho para você. Essa casa não é só feita dos pauzinhos e do telhadinho. Existe algo embaixo ali. O
porque precisa manter. Aí você tem que fazer um terreno bem firme para sustentar essa casa. E Jesus está falando para o seu coraçãozinho assim, ó, procure Ele, peça para Ele, que Ele vai sustentar a casa da sua vida. Toda ansiedade e tudo que você pode achar de ruim que venha acontecer, Ele vai te ajudar a superar. É nessa base, irmãos, que nós temos que consolidar a nossa vida. O nosso alicerce é Cristo. Nada pode nos abalar se nós estivermos alicerçados nele. Não conseguimos isso sozinho, como eu falei, nós dependemos sim do amor dele, dependemos daquilo que ele já fez por nós. Aí para encerrar, e o louvor já pode subir, amém, o louvor pode subir, o Quito já vai dar continuidade para nós recebermos a ceia, mas eu queria ler um último versículo com vocês, em 1 João 4,19. João era um cara que estava ouvindo Jesus no Sermão do Monte. João era o cara que participava junto com a multidão, mas ele também estava próximo. É alguém que decidiu tomar a decisão. Naquele momento ele entendeu, falou, que mensagem, que palavra, que ensinamento. E em Mateus ele fala no final ali do capítulo 7, que Jesus falava com autoridade, não como mestre da lei. E eu esqueci até de fazer esse comentário e vou voltar aqui. Jesus ensinava com autoridade, não como mestre da lei. Sabe que às vezes a gente se preocupa, e eu falo, agora estou falando e cuidando da minha vida. Para a gente ministrar aqui, para a gente compartilhar uma palavra, a gente se preocupa de trazer uma boa mensagem, de se aprofundar naquilo que a palavra original quer trazer. E às vezes, se a gente não se atentar, nós estamos como os mestres da lei, que se preocupa mais com a letra do que com a mensagem que Cristo quer trazer. E aqueles mensageiros daquela época, aqueles mestres, estavam ensinando a mensagem muito bem, mas pouco estavam praticando. E quando aquele povo viu Jesus trazendo os ensinamentos, eles falam assim, mas que ensinamento? Mas ele ensina com uma autoridade, porque ele pratica aquilo que ele ensina. Então que nós sejamos assim também, que vemos cuidar da nossa vida, que vemos ensinar ao próximo, mas primeiro colocar a máscara de oxigênio, primeiro colocar em prática aquilo que nós já aprendemos. Amém? Então João ele ensina como? João, ele ouviu do Sermão do Monte e ele explicou, sabe por que a gente consegue fazer isso? Porque ele nos amou primeiro. É só por isso. Não existe outro segredo. A gente só consegue porque ele nos amou primeiro. E João diz assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. A gente só consegue realizar tudo que o Sermão do Monte faz, amar o seu inimigo, dar uma capa para quem está querendo tomar a outra, a gente doar aquilo que a gente conquistou, a gente perdoar aquele que nos faz mal. Tudo isso só é possível porque ele nos amou primeiro. E para encerrar essa mensagem, eu quero ainda alertar a cada um de vocês, Jesus em momento algum, nem na tradução lá no compartilhar de Lucas, nem em Mateus e nem em outro evangelho, Jesus falou que aqueles que estão alicerçados nele, não passaria pela chuva, não passaria pela tempestade. Jesus afirmou, e a chuva veio sobre eles, e a tempestade veio sobre eles, mas aquele que não estavam alicerçados na rocha, esse foi uma grande queda, mas aquele que estavam alicerçados na rocha, esses suportaram. Então alerta para nós, não é que não vamos passar por problemas, e eu sei que você tem passado por problemas, e eu sei que você tem passado por dificuldades, e eu tenho certeza, não porque eu estou cuidando da sua vida, porque eu também passo por problemas, porque eu também passo por dificuldades, mas quando estamos alicerçados nessa rocha, quando estamos alicerçados, a nossa estrutura não é abalada, a nossa estrutura suporta. Difícil, caminho estreito, pressão, esse caminho estreito é de pressão, é de estar passando mesmo ali no estreito com Jesus, mas passando, mas superando, mas indo à frente. É somente nesse caminho que nós vamos encontrar
a Cristo. É somente nesse caminho que nós vamos ter um encontro com Ele. É somente nesse caminho de amor, reconhecendo que primeiro Ele nos amou, que nós vamos encontrar essa verdadeira alegria. E agora eu pergunto para você, você está feliz ainda? Amém? Você pode se colocar de pé? Eu quero chamar o pastor Quito. Vamos fazer parte agora desse momento de comunhão e de adoração ao Senhor. Mas eu quero orar com você e que o Espírito Santo traga clareza nos nossos corações sobre tudo o que foi falado aqui. Amém, Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, para que venhamos aprender a cuidar da nossa vida, Pai. Jesus, que esse alerta que o Senhor nos deu, Pai, que essa decisão que precisamos tomar, Pai, que seja claro para cada um de nós e que venhamos ter essa certeza, Jesus. E sabemos que somente podemos tomar essa decisão porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor já tomou essa decisão por nós, o Senhor já nos dá essa oportunidade. Então, ó Espírito Santo, fortalece os nossos corações, dai-nos entendimento sobre aquilo que lemos sobre a Tua Palavra, dai-nos discernimento sobre aquilo que nós ouvimos, sobre aquilo que nós procuramos nos aprofundar. Jesus, eu peço para que os nossos pecados não nos atrapalhem de cavar profundo diante da Tua presença, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, Pai. Jesus, muitas vezes nós construímos já algo, já existe uma construção para cima da terra, Senhor, mas não está alicerçada na rocha, Jesus. Ensina-nos, Senhor, e acompanhe para que nós venhamos destruir, Pai. É doloroso, o caminho é estreito, precisamos destruir algo, Jesus, para construir algo novo. Jesus, é para esse lugar que o Senhor tem nos chamado nesta noite, nesta manhã, Pai. Para que nesta manhã venhamos reconstruir contigo agora, Senhor, algo no profundo, algo, Senhor, que venhamos conseguir executar somente com as Tuas mãos, Senhor. Seja o mestre dessa obra, seja, Senhor, o engenheiro desta obra, Pai. Seja, Senhor, aquele que está investindo todos os recursos, Pai, porque nós não temos capacidade, mas nos colocamos à disposição, porque é a obra da nossa vida, Pai. Ajuda-nos a construir algo, Senhor, que verdadeiramente esteja alicerçado na rocha, para que no momento e no dia mau, venhamos suportar e ter a certeza que o Senhor está conosco. Eu oro, Pai, para aqueles que já construíram algo, que entendam, Senhor, aquilo que precisa ser destruído. Mas eu oro para aqueles que ainda estão ansiosos para construir, Pai, que entendam que é necessário tempo ainda para debaixo da terra, onde ninguém vai enxergar, aonde ninguém vai ver, aonde não tem aplausos, aonde não tem reconhecimento, mas o Senhor está olhando para eles, Pai. Olha, Senhor, para nós com um olhar de misericórdia, para que mesmo quando nós vemos fazer errado, Senhor, colocamos o bloco no lugar errado, pintamos da cor errada, jogamos, Senhor, material fora. Jesus, nos ajuda a construir, Senhor. Não desista, Senhor, das nossas vidas, é o que nós pedimos e Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor pagou um alto preço por nós. Em nome de Jesus, podemos dizer amém, amém.